Tanto tem uma música que a família Caymmi canta, que é: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. E aí, como meu avô sempre me dizia, quem não vive para servir não serve para viver. Aí a gente começa a entender que a felicidade é algo que eu entrego. Eu entrego para você, como amigo, como marido, como esposa, como companheiro, como colega de credo, como, sabe, é aquilo que eu entrego na nossa convivência para o irmão, para a mãe, na nossa vida. E aí, e é uma entrega que eu não estou aqui na contabilidade, quando é que ele vai me devolver? Não, porque é muito, às vezes eu te dou uma coisa que é um outro que vai me entregar de volta. No momento que eu precisar, é como se eu estivesse plantando e a colheita vem quando eu preciso. Eu estou plantando agora, mas eu não estou precisando fazer a salada. Mas quando eu precisar, a tomate está pronta. Então é essa entrega que a gente vai se dando, sabe? Então, assim, quando eu penso na felicidade como algo que eu vou só sentir, eu vou casar me perguntando como, por exemplo, como é que Janine vai me fazer feliz? Sua mulher. E não como eu vou fazê-la feliz. É natural que quando a gente, logo no início a gente casa, o desejo é a coisa mais imperiosa, a atração física, e depois você vai conhecer novas nuances daquela pessoa. A relação vai aprofundando e você vai se apaixonando por outras características da personalidade, por outras sutilezas que no auge do desejo você não estava pronto para ver. E aí quando você vai percebendo assim, e como é que eu posso fazer essa pessoa feliz? Às vezes você vem nesse movimento. Eu estava vindo no Uber, conversando com a pessoa do Uber, né, sobre o fato de que às vezes ele dizia as minhas viagens mais infelizes são quando as pessoas infelizes entram aqui dentro. Eu disse, eu sei que você sente que elas nem precisam falar que elas são infelizes. Não, eu sinto até a energia que elas são infelizes. E eu digo assim, só que tem uma coisa, você tem uma vantagem sobre elas. E qual é? É que a corrida acaba, mas elas permanecem sendo quem são. Então, ser elas infelizes é pior do que dar carona a elas, né? Quando eu vejo uma pessoa muito infeliz e que provoca a infelicidade, eu lembro uma vez eu estava com uma pessoa onde eu trabalhava, que ela era uma pessoa que as pessoas sofriam tanto com ela que quando tinham que despachar com ela, tomavam um remédio psicotrópico para poder ter Pra coragem, entrar na para sala com ela? suportá-la, E quando eu cheguei, no início eu não sabia, e falaram, olha, já tomou um remédio para... Não, eu não vou tomar. Eu cheguei lá e ela realmente gostava de humilhar as pessoas com conhecimento e tal. Chefe, né? E eu falei assim, não chegava nem a ser chefe, era um colega de departamento, mas que ocupava um espaço de poder ali. E eu falei assim, você sabe que me pediram para tomar remédio para despachar com você, mas eu não vou tomar. Mas eu quero que você saiba uma coisa, assim, você é inteligente demais, tanto que você ocupa esse espaço por mérito curricular, mas você é inteligente o suficiente para saber que aqui ninguém te suporta. E que quando você senta, a gente levanta. E isso te deixa feliz. É uma sensação de poder. E a pessoa fica olhando para mim assim. Sabe, olha que departamento eu sou. A pessoa foi olhar, psicologia então, eu te analisei. Você disse isso pra ela? Disse, a pessoa olhou assim para mim e fez. E eu vejo que você é uma pessoa infeliz. E você talvez tenha tido uma infância muito difícil. Se viu numa situação tal e não quis aquela infância que o mundo te colocou, talvez no interior, com pobreza. E disse, eu vou ser muito grande. E você se tornou uma pessoa com um pós-doc em Harvard, né? Qualquer pessoa que tem agora. Você vestiu uma armadura para a guerra, venceu, a guerra acabou e você continua ferindo todo mundo ao seu redor. E aí você não tem ninguém para estourar o champanhe da sua vitória, porque ela é pífia. Porque ela é só externa, por dentro está derrotada. Mas você acabou com a pessoa. Cara, porque assim, ela acabou comigo antes. E o meu acabar era um acabar de despertar Não, consciência. com classe. Eu tenho um compromisso diário, Rodrigo, que é assim, como alguém que lida com comportamento humano, como é que eu posso ajudar ainda mais as pessoas a aumentar o padrão de consciência delas? Qual é a minha contribuição para o mundo, digamos assim? É como alguém que lida com comportamento, ajudar você a refletir. Seja num post na rede social, num livro, numa coluna da CBN, numa palestra, qualquer coisa que eu faça como eu posso ser um instrumento de elevação de consciência. Então, mesmo num momento como esse, apesar de eu também estar querendo feri-la, porque ela me feriu, não estou negando isso aqui, mas eu queria feri-la para despertá-la, né? E a pessoa começou a chorar. E se abriu. Aí, quando ela começou a chorar, eu fiquei movido de dois sentimentos. Um que era de alegria, me vinguei, e outro era, uma criança ferida. E ela se abriu. Foi nessa época aqui que isso aconteceu? Foi. Onde foi? Foi. Aí era eu trabalhando. Aí eu estava trabalhando. Mas você trabalhava digitando o quê? Então, eu fazia o curso de noite, porque assim, eu não tinha como fazer o curso de dia, porque eu tinha que trabalhar.
Mas era trabalhar para comer, não era trabalhar para comprar minhas coisas, era para comer mesmo. E eu trabalhava aí na Câmara de Vereadores, eu era assessor da presidência da Câmara. Estava aí digitando projeto de lei da cidade, assim, para ir para o... Tanto que tem a logozinha da Câmara de Vereadores na minha blusa aqui. Em que cidade era? Campina Grande. A sua cidade natal. É, exatamente. Então, e aí muitas vezes, quando tem um intervalo, nessa mesma tela, nessa época, eu ainda estava terminando o curso. Logo depois eu comecei o mestrado. Eu ficava fazendo, tinha um intervalo, fazia minha monografia, voltava, abria as telas do Windows, né? E fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E à noite ia estudar. Mas foi nessa época aí, logo depois, eu passo no concurso, um pouco depois disso aí, e tem essa colega que tem esse comportamento. Você falou 3 palavras-chave até agora para mim, eu acho que vão surgir outras, que são felicidade, consciência e inteligência. A inteligência a que você se refere é o que vem sendo chamado há alguns anos de inteligência emocional? Sim. É isso. Inteligência emocional é o guarda-chuva conceitual de um conjunto de competências para a vida, que inclui a inteligência interrelacional, que é como eu me relaciono com os outros, que é a inteligência social, né? A inteligência interna, como é que eu me relaciono comigo, que é a resiliência, o pensamento reflexivo e flexibilidade cognitiva. Ou seja, dentro desse guarda-chuva de inteligência emocional, nós deveríamos construir um conjunto de competências para a vida. Só como a gente inflou as competências intelectuais, a gente gasta horas e horas com nossas crianças e adolescentes ensinando coisas que agora os computadores farão melhor que a gente e não os ensinou a viver. A gente tem alunos que vão para o ensino médio, agora tem aula de manhã, de tarde, de sábado, enlouquecedor, de coisas que basta fazer uma pergunta que está lá respondida no seu smartphone. É muito menos importante saber hoje em dia quais são as capitais dos países da América do Sul do que como é que eu suporto o fim do namoro. Como é que eu lido com uma pessoa que está fazendo com que eu me sinto inferior na rede social por estar editando uma vida que nem existe? Como é que eu lido com o meu sentimento diante, por exemplo, da sensação de não pertencimento porque os pais não olham mais para mim no mundo em que cada um está no seu smartphone, aquele bicho que a gente tirou daqui perigoso. Então, assim, como é que eu faço tudo isso? Eu acredito que, basicamente, nós precisamos voltar para a ideia de que desenvolver essa inteligência para a vida é aquilo que a gente mais necessita. E, no fundo, é voltar ao que a gente foi um dia na Grécia Antiga, né? Mente sã, corpo sã. Havia um sentimento de educação sistêmica holística, mas que o positivismo separou e que agora a gente está voltando, até por necessidade de sobrevivência, porque por falta dessa inteligência, nós temos jovens que falam 2, 3 línguas, têm intercâmbio lá fora nos Estados Unidos, passam numa grande faculdade, fazem uma grande faculdade de negócios e atentam contra a vida por coisas que pareciam tão possíveis da nossa geração superar, como o fim do namoro, como alguém que não gostou de você e que a gente, faz parte, vamos para a próxima. As pessoas não têm competência de suportar a existência hoje em dia. Há uma fragilidade muito grande no ar. Você falou da escola. Você acha que as escolas estão ensinando errado? Por exemplo, a gente vê, como você falou, meus filhos estão numa escola que começa pouco antes, às 8 da manhã e vai até às 4:30 da tarde. É excessivo. Eu acho. Eles não têm infância, eles não brincam, eles não têm ludicidade, eles não têm adolescência, porque tudo é... Mesmo se eles estão em espaços de convívio lá dentro? Mas acontece que tem que ter o espaço para o ócio, tem que brincar. Você subir em árvore? Muito. Pois é. E cair muito também. Pois é, e está aqui, né? Essa geração não sobe em árvore. Eu não estou falando, né, nem só de toquei, as cidades são mais inseguras, eu não posso deixar meu filho na rua como a gente brincava na rua Isso no passado. já é um outro problema. Né? A gente sabe isso. Mas mesmo em cidades pequenas, em que nem tem essa insegurança, há um medo tão profundo que o menino não sobe mais nem em árvore. As pessoas não têm espaço para brincar, de construir seu próprio brinquedo, que a gente também fazia isso, construir o brinquedo. A experiência de construir era melhor do que o brinquedo em si. Você está me fazendo lembrar de uma história. Você falou do jegue. Eu passava as férias em Brasília, na casa dos meus tios. E certa vez eu fui com meus amigos roubar o jegue da escola. Mas pra gente dar uma voltinha no jegue e depois devolver. Esse tipo de coisa é muito saudável. Pois é. E tocar cigarro e correr. E não é? Sair correndo, né? Mas as crianças não estão fazendo isso. Meus filhos não fazem isso. Não. Aliás, eles são muito certinhos, intelectualmente muito avançados. Eu até diria muito melhores do que eu era, eu acho. Na época deles. Mas eu não vejo esse lado. Pois é, mas eles têm um monte de conhecimento que não é o que suporta a vida.
é o que garante talvez um bom emprego. E que emprego no mundo que a gente nem sabe que profissões continuarão existindo? Mas, e como é que eu lido com as dores? Como é que eu lido com as decepções? Como é que eu lido com a inveja? Eu acho que a escola tem que rever o currículo. Hoje já tem muitas escolas, tem até uma empresa chamada Educa, que leva educação socioemocional para escolas, muitas aqui de São Paulo, por exemplo. Mas é uma aula por semana, diante de não sei quantas aulas, começando de 8 às 4 da tarde, estudando um monte de coisa que você, inclusive, às vezes nem vai usar, né? A gente estudou trigonometria, a gente não fez engenharia. Meu Deus do céu. Cosseno e cotangente. Rodrigo, para quê? Né? E aí, por exemplo, você pega outros países, nessa mesma idade, eles estão aprendendo a cozinhar, a consertar a encanação, a eletricidade, entende? Existe uma falta de praticidade muito grande na educação. Agora, não é culpa da escola especificamente. Tem um monte de gente que determina como isso é feito, a escola tem que seguir. Tem que seguir. Eu acho que é uma discussão muito maior, muito mais significativa. Certamente, é a grande revolução de um país que se transforma. Eu estava fazendo uma palestra em Salvador com a secretária da Educação de Singapura, que, como Coreia do Sul, estava como o Brasil nos anos 70 e se transformou nesses países que são potências tecnológicas, e a grande transformação foi na educação, feita para ser planejada durante 4 gerações, porque você não disse isso agora e colhe daqui a 10 anos, 40 anos para os resultados surgirem. Nós somos um país imediatista, em que ninguém tem projeto de país, tem projeto de governo, e aí a gente começa a ver que... Projeto de governo ainda é um sonho. E olha lá, sim, né? É só para projeto de poder, né? Então a gente fica... Eu acho até que diante de tudo que sabotam, né, o Brasil, a gente ainda é muito bom diante de tudo que poderia não funcionar. Existe ainda um povo que vai e faz, existe um funcionalismo público que, apesar de se bater muito nele, está ali fazendo tudo funcionar, a maior parte é comprometido. Tem algumas instituições muito eficientes. Muito eficientes. Exemplo, a Polícia Federal é muito Brapa, eficiente. que gerou essa revolução de tecnologia que botou a gente no panorama mundial do agrobusiness. Temos o IBGE. IBGE tem outras, muitas instituições. E muitos, eu tenho contato com profissionais, até porque a gente fala muito para as empresas e para os órgãos públicos, de vários setores. Às vezes você liga para Brasília, que o povo acha que tem um monte de gente que está lá sem fazer nada. Às vezes você liga sexta-feira de 9 da noite, tem gente trabalhando. Não precisaria, mas tem um compromisso com o país, tem um sentimento de que eu sirvo a população brasileira que paga esses impostos. Tem muita gente que faz isso. É claro que o recorte que a gente faz pega um ou outro que não vai e bota que esse representa o servidor. Não representa, sabe? Então, olhando para essa perspectiva, eu acho que seria interessante a gente entender que uma mudança educacional no Brasil seria, de fato, a gente ter uma educação em que a gente se concentrasse nas ciências básicas, como ciências para a vida, matemática, geografia, biologia e português, domínio língua estrangeira, e desenvolver competências para a vida, competências emocionais. E aí, depois, o Lego vai se montando, conforme a necessidade vai surgindo. Mas você oferece tanta peça e incapacidade de montar e desmontar, resiliência para poder... E o que é que eu faço agora que sumiu minha profissão? Como é que eu me reinvento? Sabe? Acho que se reinventar é a habilidade para o século da inteligência artificial. Você está falando de montar e desmontar nesse contexto de escola. Eu queria que você me ajudasse a desmontar um enigma. Tá. Então eu vou te colocar um vídeo para a gente tentar decifrar uma série que passou recentemente. Vamos ver um pedacinho. Bora. Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. Você não controla nada aqui! Olha pra mim! É uma loucura, né? O que teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Você assistiu essa série? Assisti, Rodrigo. Assistiu? Assisti toda ela e até porque trabalho com educação socioemocional e escuto, a gente hoje tem quase 250 mil alunos que usam o material da Educa.